Você gostaria, você sonha em ter um casamento com mais carinho e mais amor? A maioria dos casais, eu acho que você já deve saber disso, mas a maioria dos casais que já estão casados há mais tempo, né, acabam realmente se distanciando um pouco ou muito. E o casamento fica mais frio, fica, né, o casal fica mais distante mesmo. E isso acontece por vários motivos da vida mesmo, do dia a dia, né? Entre eles, eu posso falar, por exemplo, falta de diálogo. Talvez ele não sabe conversar direito, você não sabe também, às vezes. Então, é importante isso. Às vezes pode acontecer porque a mulher fica mais, com a autoestima mais baixa, né? Pode ser que a mulher esteja infeliz com o corpo dela e isso acaba meio que afastando ela. Ela não gosta de se mostrar, ela acaba ficando mais longe, né? Pode ser que ela se sinta incapaz de ser o suficiente para esse homem, para esse marido. Outra coisa é que pode ser que ela esteja muito cansada de tanta coisa para fazer, para tomar conta, para dar conta. Ela se sente, baseado nisso tudo, estressada, sem paciência. E às vezes ela acha também uma coisa que é péssima e que talvez pode já ter acontecido com você, que é pensar que o seu marido não tem mais desejo por você. E isso é muito ruim para sua autoestima, né? E às vezes também uma outra coisa que acontece muito, que eu escuto bastante, é que ele não liga pro desejo dela. Ele só quer satisfazer o desejo dele, ele não está preocupado com ela. Então, são muitas coisas. Isso aqui é um pouco só das coisas que eu estou falando. Pode ser que você esteja passando, ou já tenha passado, por algum desses momentos ou desses sentimentos aí que eu estou citando aqui agora. Outra coisa é que tem muita mulher que fica só tentando agradar, sabe? Tenta agradar ele, principalmente, em muitas coisas. Só que isso cansa. Às vezes pode acontecer também que a mulher tenha diminuído a atração por ele. Isso também pode acontecer por vários motivos. Mais uma coisa é que ele ou vocês, né, o casal, não estão tendo tempo para vocês. Às vezes pode ser que ele está muito grosseiro, às vezes não está te dando o carinho que você gostaria e muitas outras coisas a mais, né? Realmente são muitas questões envolvidas no casamento. O casamento é algo que envolve, né, além de amor, muitas outras coisas que são muito importantes. Então, imagina para você ver, e talvez pode ser que você tenha vivido isso já. Imagina um casal que, enquanto solteiro, ia para bares, passeava muito, para restaurantes, viajava juntos, né? Curtiam a vida juntos, na verdade. Era uma vida de pura alegria, né, gente? Pura energia. E aí, eles se casam e têm filhos. E aí, o que que acontece? A vida do casal muda muito quando se tem filhos. Eu não sei se você tem filhos ou não, mas se você tem, você sabe como é essa situação. E aí, quando esse casal tem filhos, eles ficam meio presos, né? Não dá para eles sair como eles saíam antes. Não dá para eles curtirem a vida deles como eles curtiam antes. Uma coisa que às vezes impede bastante é porque a mulher, ela sempre amamenta e cuida dos filhos, né? Ela se dedica mais aos filhos, principalmente enquanto bebês, mas mesmo depois que crescem, a maioria segue cuidando, né? E esse marido, ele tem que trabalhar mais, porque as despesas aumentaram. Então é complicado mesmo, né? Esse marido, ele sai do trabalho
E às vezes ele passa de vez em quando no barzinho para espairecer, para, sei lá, conversar com outras pessoas, espairecer mesmo, né? Descansar a cabeça. Porque esse marido que tinha essa mulher o tempo todo para ele, agora ele não tem mais. Então, é difícil para ele realmente enfrentar essa situação também. Ele às vezes passa nesse barzinho ou, né? Mas ele não demora. Ele volta logo para casa. Filhos, eu falo sempre, eles são um presente de Deus mesmo. Muito, muito, muito grande e valioso. Mas o relacionamento do casal fica a desejar muitas vezes. Por quê? Por causa de falta de atenção, né? E por causa da atenção e dos cuidados que os filhos precisam. Gente, e foi assim comigo. E talvez tenha sido assim com você. Na época que eu tive os meus filhos, ele trabalhava, o escritório dele era no fundo da nossa casa. E ele trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde no escritório. E aí, nesse momento, ele ficava no escritório e tinha os motoristas que dirigiam o caminhão, os caminhões. Quando os motoristas deixavam, né, os caminhões, ele trabalhava para uma empresa grande, fazendo a retirada do lixo dessa empresa, que trabalha com caçambas. Ele ficava, então, de 6h30 da tarde até a meia-noite. E eu entendia, sabe? Eu achava, assim, que tinha que fazer isso mesmo, afinal de contas, era um excelente trabalho, né? Que acrescentava muito para a nossa renda. Só que eu me sentia muito sozinha, mesmo tendo a minha mãe me ajudando, tinha babá, enfim, fazíamos um revezamento no início, né? Mas eu tinha ódio, na verdade, porque ele me ajudava muito pouco com os filhos. Ao mesmo tempo que eu entendia, era um sentimento duplo, sabe? Ao mesmo tempo que eu entendia, eu tinha muita raiva mesmo, sabe? Gente, eu falava, mas não pode, só eu e essas pessoas que estão me ajudando, que tomam conta. E o que que acontecia com isso? A gente brigava muito, muito mesmo. E, para piorar um pouquinho a situação, eu tive depressão pós-parto. Não sei se você já teve. É muito difícil, gente. Para mim foi muito difícil mesmo. Eu só sabia chorar. Isso atrapalhou demais o meu casamento. E isso se prolongou por muitos anos. Parece que ficou uma mágoa aqui dentro, sabe, daquele momento inicial, especialmente porque eu estava com depressão pós-parto. E o sentimento era um sentimento de impotência em relação ao marido e de impotência em relação a cuidar dos filhos também. Dos não, do filho, né? Porque esse, no caso, é o primeiro que eu estou contando. E aí, o que que acontece? As coisas começam a desandar. O relacionamento começa a realmente dar uma baqueada. Muitas vezes, falta tempo realmente para o casal conversar, se dar carinho, se dar amor. E às vezes falta disposição, principalmente do lado da mulher. Às vezes falta disposição, às vezes falta libido, né? E falta tempo, na maioria das vezes, até para, sabe, se amar e fazer amor. Então, o pior é que essa situação, ela dura alguns anos às vezes. Para algumas pessoas passa rápido, para outras não. E o casal começa a viver no automático. E sem perceber, eles vão se afastando, vivendo no automático, né? E eu pensava, na verdade, quando daquela época, eu pensava que ele não me amava mais, sabe? Que eu não devia ter tido filho, porque meu casamento tinha acabado, né? Porque a gente acabou tendo que realmente cuidar dos filhos, e aí não sobrava tempo para nós dois. E eu acho que isso é uma coisa que acontece com, não sei, 90% pelo menos dos casais. E eu sabia que isso distanciaria a gente, infelizmente. No sentido que eu falo do carinho, da atenção para o outro mesmo, sabe?
da falta do sexo, enfim, de várias outras coisas que são do casal. Mas o pior é que o tempo passa, os filhos crescem e muitas vezes o casal fica perdido quando está livre para viver a sua vida novamente, sem saber como resgatar aquele fogo que eles sentiam antes. E às vezes eles sentem, gente, é incrível, mas isso acontece de verdade. Se não aconteceu com você, saiba que acontece. Às vezes, porque eles se distanciam por um tempo maior, eles começam a sentir vergonha de seduzir um ao outro, de às vezes não saber como chegar, sabe? Então, é uma coisa que é muito mais comum do que você imagina. Às vezes, essa sensação mesmo de distanciamento faz com que o casal tenha essa sensação mesmo de falta de amor. E às vezes não é por falta de amor. Às vezes eles se afastaram por esses motivos que são comuns. E não tem problema nenhum, isso acontece mesmo, né? E é por isso que acaba que eles se afastam mais ainda, porque não sabem o que fazer. Não sabendo o que fazer, como fazer e quando fazer, eles se afastam mais, vai ficando mais frio ainda esse relacionamento. Só que eu nunca me conformei em ter um casamento mais ou menos. Eu fui atrás para resolver isso. Eu estudei muito, eu fiz muitos cursos, participei de muitos congressos sobre relacionamento, sobre autoestima, sobre uma série de coisas, né? E eu fui conseguindo aos poucos e revertendo essa situação. Hoje nós vivemos uma relação de muito mais carinho, mais compreensão, mais amor mesmo, né? Hoje nossos filhos já estão basicamente adultos, né? Mas a gente veio conquistando ao longo desse tempo coisas que foram muito bacanas dentro do relacionamento.